Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o vídeo aqui com o corte do Jogo Aberto, falando muito sobre a estreia de John Arias, porque a estreia dele está confirmada sim para esse jogo de amanhã contra o Capivariano. E para fechar o vídeo, rapaziada, a gente vai trazer um corte aqui do Facincani falando sobre a situação do PH. Sim, o PH tá querendo sair do Vasco e o Palmeiras está muito interessado em contratar o lateral direito porque entende que os dois que estão aqui não estão dando conta. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Quero falar de Campeonato Paulista e do Palmeiras, que é líder do Brasileirão, que é o primeiro colocado na tabela da Série A. E além disso, agora tem o Capivariano, e pensando na estreia de John Arias. Já vimos ele sorrir, se irritar, ser campeão, ser vice. Acompanhamos de tudo porque ele está aqui há muito tempo. Abel Ferreira se tornou ontem o quinto técnico mais longevo do futebol brasileiro. 5 anos, 3 meses e 15 dias. Hoje, 16. Superou o Tele Santana no São Paulo e foi homenageado pelo filho do mestre. Países na Europa até não é tanto. Mas aqui para o Brasil é um marco muito importante que há muito tempo não se vê, ou seja, 30 anos. O que ele fez e com a idade que ele tinha e naquele tempo foi algo extraordinário e nós aqui procuramos, dentro de um clube como é o Palmeiras, já sabemos quais são as virtudes e os defeitos uns dos outros, mas há uma coisa que eu acho que eles reconhecem em todo o trabalho que fazemos aqui dentro, é dotar uma equipa super competitiva para poder lutar em cada competição para vencer. Desde que Abel Ferreira assumiu o Palmeiras, alcançar as quartas de final do Paulistão virou quase um protocolo. O Verdão participou das últimas 5 edições de mata-mata do estadual e amanhã vai para a 6ª consecutiva. Com o português no comando, o time avançou todas as vezes. Amanhã é contra o Capivariano e com força máxima. Uma provável escalação tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Andreas Pereira, Marlon Freitas, Alan e Maurício. Flaco Lopes e Vitor Roque. E no banco de reservas tem um colombiano no jeito para estrear. Agora é conseguir chegar o melhor preparado para o primeiro jogo. Como falei, ansioso por essa estreia, ansioso por escrever minha história aqui no Palmeiras e que ela seja cheia de títulos e de coisas boas. O outro lado da história também é de coisas boas e de longevidade. O técnico Hélio Cizenando vive a 5ª temporada no comando do Capivariano. Contra o Palmeiras, o time vai disputar as quartas de final pela primeira vez em 107 anos. Essa classificação foi muito esperada, né? Foi muito sofrida. Corremos pra caramba, ainda mais com um jogador a menos, né? Mas a gente não deixou de acreditar. Os 11 do time de Capivari devem ser Guilherme Nogueira, Ricardo Cerqueira, Otávio, Wendel Lomar e Tarcísio. Carlos Eduardo ou Felipe Azevedo, Bruno Silva, Tiaguinho e Ravanelli, Vinícius Popó e Baianinho. Por mais que a gente já conhece, né, a história do Palmeiras, a história do Abel, mas é estudar, trabalhar muito e nada é impossível. Enquanto isso, fora de campo, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo vai julgar Abel Ferreira e Luide pelos comportamentos no último derby. O treinador por bater palmas de forma irônica depois de levar cartão amarelo e o jogador por acertar uma bolada num torcedor rival. A pena para os dois casos pode ser de suspensão de 1 a 6 partidas. Andreas Pereira, que cavou a marca do pênalti antes da cobrança de Depay, não foi denunciado pelo TJD.
E aí, Ronaldão, você viu isso? Fecha. Tá denunciado. O Luigi, o Abel, mas o Andrés Pereira... A imagem passou no mundo todo e ele falou que limpou a chuteira na cara do tribunal. Fecha o tribunal aí. Tava suja. Vocês não estão fazendo nada. Meu. Vai pro carnaval e larga. Vocês não estão fazendo nada. Uma vergonha. TJD uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Quando o Olim tava aí, tinha um pouco de vergonha. Agora acabou a vergonha de vocês aí. Acabou. Daqui a pouco se reencontram, então. Acabou a vergonha. E quando jogaram Forza aí no Campeonato Paulista, aí ninguém fez nada também. A bola é ruim. E olha só, não é que o Abel e o Luigi serão... Não é que eles serão punidos, eles estão denunciados. Só para explicar, é no denúncia. Mínimo. Era no mínimo, Rê. Ainda depois vai ser julgado, aquela coisa toda. Agora, pro jogo de amanhã contra o Capivariano, Edu Dracena, é aquela partida em que o adversário vai jogar a vida, tem uma oportunidade, e o Palmeiras precisa consolidar o que se espera dele. Se espera dele e o que vem apresentando, né? Por mais que no último jogo, né, o Abel mesclou o time, colocou um time alternativo, mas antes disso ele vinha mantendo uma base do time titular e esse time correspondeu à altura e é o que a gente espera agora nesse jogo contra o Capivariano, até porque mata, né? Porque só é um jogo, não tem o segundo jogo. Então eu entendo que ele vai manter esse time que ele vem colocando alguns jogos atrás. Eu acredito que o Arias ainda vai ficar no banco de reserva, até mesmo para entrar no decorrer do jogo. Por mais que ele já tenha treinado com a equipe, já vem em ritmo de jogo, porque lá na Europa ainda é meio de temporada. Mas conhecendo um pouco o Abel nesses 5 anos, ele vai de repente segurar um pouco, até mesmo para dar moral para o Maurício também, ou sei lá, com o Alan. Então a gente não sabe qual o jogador que vai sair para de repente o John Arias entrar nessa equipe. Então eu entendo que vai ser um jogo difícil, mas se o Palmeiras jogar o que sabe, consegue passar fácil. Lembrando que a melhor campanha na primeira fase do Paulista foi do Novo Horizontino. Que nós vamos contar essa história do PH a partir de agora para vocês. É o seguinte, Vasco de última hora, desistiu de dar prosseguimento a uma negociação que esteve adiantada entre Grêmio e o staff do Paulo Henrique, o lateral direito, recentemente convocado para a seleção de Carlo Ancelotti e que está sim brigando por vaga na Copa do Mundo. O Grêmio teria oferecido, pasmem, valores de cerca aí de 3 milhões de euros e mais uma possibilidade de envolver jogadores no negócio para que o Vasco pudesse reformular o elenco sem ter a perda técnica e ainda ganhar um troco. De última hora, o Vasco desistiu, porque quando vazou a história, as redes sociais do Vasco foram invadidas de torcedores pé da vida com o Pedrinho, com tudo mais, e aí o jogador e, claro, o clube preferiram ficar de boa. Isso significa o quê? Se o staff do jogador abriu negociação com o Grêmio, o staff do jogador entende que o PH pode ser sim um atleta negociável a qualquer momento. E aí o PH seria a chamada oportunidade de mercado. E até onde eu sei, ele é um jogador que ele é bem avaliado, claro, no Palmeiras. Pô, um baita cara, legal, bom jogador, né? Pô, não é descartável. É um cara que estaria ali numa lista. E vale lembrar que, é um conflito de interesse ou não, não sei, aí avalie como você quiser. Mas a senhora Crefisa, antiga patrocinadora do Palmeiras, está assim, ó, né? De trelelê com o Vasco. Inclusive com o enteado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, filho do Lamáquia, trabalhando em paralelo para que essas situações financeiras aconteçam de alguns empréstimos recentes para o Vasco. E tá tudo certo. Isso aí não tem nada de errado, viu? Tem nada de errado. Zero problema. Desde que o Vasco pague, a empresa também, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, se existe uma ligação, o Palmeiras, até onde eu sei, aí é a informação do Silvestre, e isso eu apurei que é verdade, que o Palmeiras cogita sim, não como prioridade, a prioridade do Palmeiras contratar agora é o zagueiro. Aí em segundo lugar, o camisa 5. Aí em terceiro lugar, mais um atacante e periféricos, lateral direito, e aí aquelas chamadas situações que podem rolar. Mas o nome do lateral direito tá lá, porque no meio do ano,
o Giai pode ser alvo sim, e o Palmeiras não tem nenhum tipo de empecilho de fazer negócio por esse jogador. Ele já foi alvo aí de sondagens da Itália, sondagens da Espanha, então o Palmeiras ficou tranquilo, mas agora parece que entende que de fato não vai sair muito mais coelho desse mato. E por isso que abriu-se essa possibilidade na informação trazida pela TV Gazeta com Alexandre Silvestre, tá? Que teve a fonte dele do Luiz Henrique e, pô, a fonte dele pode ser bem melhor que a minha, por isso que eu falei, ó, até onde eu consegui, eu não cheguei a essa coisa do Luiz Henrique, por isso que eu expliquei o que eu apurei no meu lado e o Silvestre tem a informação dele lá. Só que essa do lateral direita é incomum. Ele trouxe a informação ontem, o Palmeiras quer um lateral direito, que é um volante, e essa tá confirmada. E aí que eu pergunto para vocês, se o nome dele é bem avaliado, se o Vasco de última hora deu uma desistida, mas existe uma ótima relação entre Vasco e Palmeiras, Pedrinho e Leila, boa relação, tá? Já teve ruim uma época, mas agora consertou, tá tudo bem. Agora tá beleza. Teve a tentativa recente do Bruno Rodrigues, que o Bruno Rodrigues não quis ir pro Vasco. Tanto é que ele pediu aí, ele confirmou que ligou lá pro Pedrinho, pelo amor de Deus, quero voltar para casa. E fizeram um favor, que bom, graças a Deus. Fique por lá. E se o staff dele tá começando a dar uma prospectada e falou assim a outros clubes, ninguém quis me confirmar no Palmeiras, mas se há outros clubes, não duvidaria que o Palmeiras está tentando fazer com que, sei lá, uma situação dessa pudesse se tornar a chamada oportunidade de mercado. E agora, Vicky, 3 milhões de euros mais nos negócios, mais alguns jogadores. Pô, o Palmeiras tem uma baciada aí pra poder oferecer pro Vasco, cara. Pelo amor de Deus. É pra ontem, né? Pra ontem, sem dúvida. O PH, ele fez um bom campeonato brasileiro pelo Vasco. Fez uma boa campanha da Copa do Brasil. É um jogador que, e é o que eu falo, é um jogador baseado nas limitações do Vasco. É um time que joga muito mais exposto defensivamente por conta do estilo do Fernando Diniz, mas isso também potencializou muito o futebol dele. É um jogador com muita qualidade, um jogador que apoia muito bem. Eu acho que iria como uma luva no Palmeiras. Tanto ele, eu acho ele muito melhor, tá? Mas também tem o Vitinho, que era uma outra oportunidade de mercado, que eu acho que se você oferece no Botafogo, poderia também dar algum negócio. Sim. Eu acho PH melhor ainda, mas de qualquer forma, acho os dois melhores do que os que o Palmeiras tem hoje. Mas o PH é aquele cara, eu acho que Rian, que já está na Europa, e PH foram os principais destaques do Vasco da última temporada, que é aquele jogador que você olha e fala, meu, cairia bem no Palmeiras. Então, eu acho que se surgiu essa oportunidade de mercado, cara, dá pra você oferecer muitos jogadores que o Palmeiras tem disponível ali. Até da categoria de base, o próprio Luigi. Dá pra você oferecer pro Vasco, dá pra você... Tem muitas opções. Na base, melhor ainda, são as principais opções. O Riquelme Felipe, o Benedetti. Eu acho que dá aí pra dar rodagem pra esses garotos. A gente sabe que não vai ter espaço no time titular do Palmeiras. Então, já cede. E aí você reforça. Se você tem um Kelvin como opção pra banco, já não é grande coisa, mas já é melhor, assim, do que você ter apenas o Kelvin como titular. E o PH brigando pela posição não, né? Que pra mim ele seria titular. Inclusive, é o que eu falo. Se o PH queria bem na lateral, que é a nossa pergunta, quero ouvir também a opinião da galera. Pra ontem, titular absoluto. E vou te dizer mais. Tem mais chance o PH, nesse momento, por prospecção de equipe, de se garantir uma Copa do Mundo jogando pelo Palmeiras do que pelo Vasco. Lógico. Porque o Vasco tem muitas lacunas. A gente fala das lacunas defensivas do Palmeiras, mas vamos supor, o PH. O PH, imagina ele apoiando bem para um John Arias, que já preenche todo o setor direito. Claro. Apoiando bem, e aí você tem um meio de campo que você não precisa se preocupar em filtrar ali para marcar. Você tem que fazer só a sua função de lateral direito. Você não precisa buscar a bola, você não precisa ajudar em setor de criação. É só fazer o seu papel, que é só ali pelo seu corredor direito com um outro jogador que potencializa a sua assistência, que é o John Arias. Você é louco, tem, eu acho, muita possibilidade de se dar muito bem ali. É o que eu falo, o Palmeiras tem moedas a oferecer ao Vasco que poderiam ser interessantes. Você pode oferecer um garoto da base para ser emprestado. Garoto que eu digo, tem o Riquelme, o Belé, o Luigi, empresta com opção de compra. Você pode ter uma cessão definitiva.
Você faz uma troca, o Felipe Anderson pelo PH? Você faz uma troca, o Jai pelo PH? O Kelvin pelo PH? Esse aqui não tá dando certo aqui. E aí? Serve pra cá? Às vezes chega lá e joga. Vamos dizer com o Fernando Diniz, né? Que é um cara que extrai individualmente mais de alguns atletas. Você tem Emiliano Martínez para colocar. Enfim, você tem uma série de possibilidades que poderiam, olha, ofereço mais do que o Grêmio, ainda coloco mais um jogador aqui para vocês. O Palmeiras fez esse negócio e deu certo. Deu certo, que eu digo, de você ter tido sucesso na negociação, de ter registrado o jogador com o Paulinho no Atlético Mineiro. Sim, exatamente. Um valor que é muito maior e o garoto da base. E o Gabriel Menino. Né? E deu certo. O Atlético vendeu. Vou pagar uma grana, vou valorizar você e você me dá o jogador aqui na troca desse aqui por esse aqui. Porque a informação que tem é que o Vasco não tem nenhuma restrição em vendê-lo. O PH também não tem nenhuma restrição em forçar a saída, mas estava conversando. Não vou forçar a saída, mas eu estava conversando com o Grêmio. E aí, nessa brincadeira toda aqui que acontece, de última hora o negócio não dá certo. Então, se o Vasco tem interesse em vendê-lo e como é uma possibilidade de ouvir propostas para fora do Brasil e tudo mais, ele tem 29 anos. Dificilmente acho que virá alguma coisa de Europa, tal, mesmo que ele vá para a seleção. Não. O Fagner, por exemplo, foi uma Copa do Mundo e não foi para a Europa depois da Copa. Sim. Acabou continuando no Corinthians, não foi para a Europa. Ficou por aqui. Jogou uma Copa em 2018 lá. Não jogou tão mal, não. Não, e não jogou mal, jogou bem. Jogou direitinho. Bem. Na Copa ele jogou em 2018, não comprometeu. Não. Naquele jogo da Bélgica, ele não comprometeu. Quem comprometeu foram os outros, ele não comprometeu. Mas ele não foi para a Europa. Então talvez a realidade do PH seja ou continuar no Vasco bem valorizado, então se ele quiser dar um segundo passo, que hoje, infelizmente, o Vasco não consegue trazê-lo, né, de prospecção, de buscar um clube aqui que vai brigar por títulos. E com todo respeito, em PH, não vai ser o Grêmio também nesse momento, hein? Não vai ser o Grêmio também nesse momento, tá? Enfim. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro jogo aberto, falando muito aí sobre essa estreia de amanhã do John Arias contra o Capivariano. Eu, sinceramente, cara, colocaria o Arias como titular no lugar do Maurício logo de cara. Logo de cara. Mas, como a gente já conhece aí o Abel, muito provavelmente ele não vai fazer, né? A mídia até aposta nessa escalação aí. Mas, enfim, o cara vai estrear amanhã com certeza. Então, sem sombra de dúvida, amanhã, no segundo tempo, no máximo ali, ele deve entrar. Muito provavelmente no lugar do Maurício. E a gente fica na expectativa. Parece que vai estar lotado o Barueri, rapaziada, para ver sim John Arias. Então, a expectativa é grande para amanhã. É um jogo contra um time infinitamente mais fraco, mas o Palmeiras não pode dar mole. Tem que jogar sério e conseguir a classificação, se Deus quiser, tranquila e deixar marcado, né, essa estreia do John Arias. Cara, sobre o PH. Então, o Facincani traz essa informação sobre o PH, que ele estava negociando com o Grêmio, né? Só que, cara, pro tamanho do PH, como jogador, né? Não de estatura, porque ele é pequenininho, a melhor coisa é o Palmeiras. E aí tem toda essa questão de tem conflito de interesse. Não tem, não se caracteriza. Porque a Leila tem uma ótima relação com o Pedrinho e pode facilitar essa negociação. Porque definitivamente os dois que estão aqui, cara, não dá. Não dá. Kelvin veio com a promessa que é um cara muito bom para frente, defensivamente tem que ser trabalhado. Muito ruinzinho, é horrível defendendo e para frente é bem médio para baixo. O Giai defende melhor do que o Kelvin, mas para sair não vai. Então, sinceramente, o Palmeiras errou muito ali na lateral direita. Para mim, ter liberado o Gilberto. O Gilberto é melhor do que os dois. Quem não sabe, quem não conhece o Gilberto, é um menino da base. Ótimo lateral. Foi emprestado pro Atlético Paranaense, tá? Ótimo jogador. Tinha deficiências defensivas também. A mesma situação do Kelvin. Então, para mim, não valeu a pena emprestar o menino. Era melhor ter ele aqui. E o ano passado, depois que contratou o Kelvin, liberou tanto o Marcos Rocha quanto o Mike.
tendo 2 apostas na lateral. Sinceramente, cara, ano passado foi demais, né? Então, o Palmeiras mudou seu jeito de contratar. Então, quer jogadores agora experientes. E não tem melhor hoje aqui, já adaptado no futebol brasileiro, do que o PH, que está frequentando sim a seleção brasileira. E para ele seria ainda muito melhor vir para o Palmeiras, que com certeza ele ia conseguir cavar a vaguinha dele lá na seleção para a Copa do Mundo. Então, existe essa grande possibilidade do PH vir para o Verdão. Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua expectativa tanto aí sobre a estreia de John Arias e essa possibilidade de PH vestir a camisa do Verdão. Compartilha com a gente a sua opinião, deixando aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Palmeiras. Então você que puder deixar o like e hypar o vídeo, muito importante, ajuda a gente demais quando você hypa o vídeo. Você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, que a gente traz boas informações do Palmeiras, então eles acabam entregando o conteúdo do canal para muito mais palmeirense. Então é isso, valeu rapaziada, um grande abraço.